Pai eterno, te damos graça de poder amanhecer o dia e nos encontrarmos em tua casa. Não tinha um melhor lugar para estar do que este, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado mesmo, Senhor. Sabemos que só o Senhor para nos ajudar, só o Senhor para nos dar força para caminhar. Sozinho jamais conseguiríamos, Senhor, enfrentar esse mundo mal, tão cheio de problemas, tão cheio de maldade, de violência, Senhor, e nos livrar de tudo isso. Esse já é um grande milagre. Nos livrar da cilada do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia, Senhor, só tu para nos livrar. Por isso te somos gratos, Senhor, por estar na tua presença, por estar na tua casa, Senhor. E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco, nos abençoando, perdoa nossos pecados de pensamento, de palavras, de obras, nos santifica nesta hora para o teu serviço. Venha abençoar teus filhos que aqui estão, aqueles que não puderem estar, aqueles que estão presos em alguma situação desta vida, que já não eram mais para estar, Senhor, mas muitas vezes por não vigiarmos, se deixamos ser presas, Senhor, de Satanás. Mas livra nossos irmãos, livra aqueles que não têm força, que não conseguem mais caminhar. Levanta, Senhor, levanta e anima esta alma e traz, Senhor, de volta para os teus caminhos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por todas as tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Obrigado, meu Pai, que tu abençoe este momento para todos nós, estas famílias que aqui estão representadas. Que o Senhor abençoe a cada um. Dá-nos um culto inspirado, dirigido pelo Espírito Santo, Senhor. Sim, Pai amado, fala conosco, pois queremos te ouvir. Que a unção e a inspiração do céu venha ao nosso encontro nesta manhã e possamos colocar nossas vidas no altar como sacrifício vivo e agradável aos teus olhos, Senhor. Obrigado, meu Pai, obrigado por nos trazer aqui, obrigado por esse grupo de jovens, Senhor, que tocam esses instrumentos, que vêm para te servir, que vêm para te louvar, Senhor, por essas mães que trazem seus filhos, por essas moças, por esses rapazes que ainda têm ânimo para vencer e suportar este mundo velho, Senhor. Abençoa, abençoa, Senhor, todos aqueles que auxiliam nesta obra de uma maneira maravilhosa, Senhor. Abençoa este trabalho, este ministério, mantém ele, Senhor, sustenta ele, Senhor, para continuar transformando vida, ganhando almas para o teu reino, Senhor. Abençoa, meu Pai. Dá-nos, Senhor, uma inspiração divina a cada dia em nossas vidas para caminhar, Senhor, nos teus caminhos. Obrigado, Pai, por esta hora, por esse momento onde colocamos as nossas vidas no altar. Abençoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Aleluia. Quando eu estava ouvindo o irmão Brana falar, aqui na voz, eu estou ali, mas eu fico atento a cada palavra. Eu estava vendo um trecho quando o irmão Brana diz assim: nós viemos se encontrar com Jesus. Ele falou em três coisas. Ele disse: nós viemos se encontrar com Jesus. Vocês não vieram me ouvir e nem falar comigo. Vocês vieram se encontrar com Jesus.
É verdade. Você diz assim, mas como não viemos lhe ouvir? Não, não vieram me ouvir não, que vocês vieram ouvir Jesus. Agora, se a igreja entendesse que momento especial é esse de oração, jejum, essa igreja era para estar lotada, se ela entendesse. Se tem muita gente aqui por perto, estão em casa, é culto de oração, é culto de jejum. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os pastores do Sul estão fazendo uma coisa muito bonita e muito importante para a igreja, para o povo e para a nossa própria vida. Eles estão tirando um tempo. Eu quando fui em Camboriú com o pastor Jorge, ele me convidou logo para o mês seguinte para voltar lá. Mas eu sou sincero, eu não gosto de me comprometer muito lá fora e deixando vocês desprevenidos. Isso é meu estilo e eu descobri que muitos pastores fazem isso. Inclusive o pastor Febrônio. Eu não gosto de me ausentar muito, às vezes eu corto compromissos, mas esse era muito especial. Senti muito por não estar com ele. Eles se reúnem, todos os pastores, eles arrumam um retiro, eles vão para lá, eles passam 3 dias em jejum e oração. Pensa que coisa boa, irmão. Irmão, se essa igreja entendesse o que é oração, o que é jejum, você cancelava, pedia até uma folga para o patrão. Esse patrão me arruma uma folga aí. Eu não quero perder o culto de jejum e oração. Isso fortalece a alma. Isso preenche a alma. A gente cuida muito desse corpo, que não é errado. Você tem que cuidar, ele é fraco, ele adoece. Você tem que dar uma aspirina para ele, tem que dar um Sonrisal de vez em quando, um Anador. Aqui e acolá você está enchendo de remédio esse corpo velho para manter ele, não está errado. Mas a sua alma tem muito mais valor do que esse corpo velho. E não damos tanto quanto ele precisa. Não damos. Por isso muitas vezes somos anêmicos na fé, né? Nós damos um pouquinho do espírito e muito para a carne. Então, eles fizeram essa consagração, estão fazendo. E esses 2 pastores que vão estar aqui, que é o pastor Samuel, de Recife, né? Tabuleiro do Norte, ali do Nordeste, e o pastor Marlon, ali de Goiás, né? Da região de Goiás. Eles estarão conosco no fim do mês. E eles estavam fazendo também, agora recentemente, no começo de agosto, eles arrumaram um sítio e reuniram os pastores lá. E o pastor César descobriu, foi bater lá, foi estar com eles também. Era até aniversário dele, dispensou o aniversário dele e foi embora para estar com ele lá. E eles em sintonia comigo, né? Me mostraram o local, tudo. E lá em consagração, passaram 3 dias ali jejuando, orando e falando da palavra de Deus. Irmão, eu creio que na medida que o rapto acontecer, peça a Deus uma coisa: que a tua alma esteja se derramando pelo Senhor, porque isso será um bom sinal. Isso estará dizendo que você está indo para o rapto, porque o mundo já morreu para nós. Ele não tem que estar morrendo, né? Ele já deve estar morto na sua vida. O rapto está chegando e você vai ter que estar. O irmão Brana disse que quando a hora do rapto chegar, a igreja vai entrar num período de 30 a 40 dias, numa movimentação envolvida com Deus de uma tal maneira, será uma coisa tremenda, e dali ela vai embora. Ela vai embora. Então, se o seu coração não está, como diz o irmão Brana, se você não vê a hora dessas portas se abrirem para você estar na casa do Senhor, diz: algo errado está acontecendo na sua vida. Algo errado. Isso é tão verdadeiro que a alma de Davi sabia disso.
Ele dizia: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Minha alma tem sede de ti. Eu preguei uma mensagem esses dias sobre a alma e eu não esqueci dela. Porque a alma, ela quer a sua atenção. Tudo que você dá para a alma que é contrário à palavra, ela sofre. Quem mata a própria alma é o indivíduo. E a alma vai voltar para Deus que o deu. E ela tem que voltar viva. Porque se ela voltar morta, ela sofrerá condenação. Então você vai ter que devolver essa alma. Porque Paulo dizia: cuida de ti, para Timóteo. Cuida de ti. Por quê? Porque você não é seu. Põe isso na sua cabeça. Você não é seu, você é do Senhor. E tudo que você fizer de bem para você, para a sua alma, você está fazendo para Deus, porque é dele. Mas se você não dá esse cuidado para ela, não se importa com ela, você se preocupa muito com as coisas materiais e ela se torna o último plano na tua vida, isso não é uma coisa boa. Essa alma está sofrendo. Para você ver que a alma, ela se aflige tanto quando ela não é bem cuidada, quando ela não é bem tratada, que um assaltante, quando ele vai assaltar, sabe o que acontece? A alma dele se aflige. Ela entra em choque com ele. O sistema nervoso dele fica tão abalado que ele tem que usar uma droga para disfarçar. Ele usa uma droga, ele bebe uma cachaça, ele cheira uma cocaína, aí ele está segurando a alma dele, que já está dizendo para ele: está errado, está errado, está errado. Começa o conflito interno. E muitas vezes, quando ele vai assaltar, ele nem rouba nada, ele está tão nervoso, ele está sob uma pressão tão grande que ele mata a vítima. Pá! Aí você vai ver, não levou nada, só matou. O que foi isso? A alma em desespero, morrendo, porque aquilo não está correto. Então tem que dar um calmante para ela, tem que enganar. A verdade é que tem que enganar ela. O irmão Branham fala de uma mulher que passou a sua vida sendo enganada por um pastor. Ela estava no lugar errado. E quando ela estava morrendo, ela dizia: eu fui enganada, eu fui enganada. Os médicos tiveram que dar uma injeção de morfina nela. Para que era aquela injeção de morfina? Para enganar a alma, para acalmar a alma que estava morrendo e estava em desespero. Gente, eu preguei isso numa quarta-feira, isso me roda dentro de mim até hoje, e fico pensando como a alma é falada na Bíblia. Se você digitar naquele busca a palavra alma, você vai ficar impressionado com centenas e centenas de referências sobre a alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiz ao teu nome. A minha alma tem sede de ti. Veja, é algo tremendo. Você tem que cuidar dessa alma, e você mata ela quando você não dá atenção para ela. Mas sabe o que ela quer? Ela quer Deus. Sabe por que ela quer Deus? Porque ela veio de Deus. Ela clama por Deus. Ela tem sede de Deus. E você é o responsável de cuidar dessa alma. E olha o que você está dando para ela. Olha uma oportunidade dessa que temos de orar, de jejuar e passar aqueles momentos. Talvez você diga: ah, mas me dá uma dor de cabeça, ah, mas me dá uma dor de estômago. Que bênção que eu possa apresentar a Deus um sacrifício vivo e agradável a Deus, porque dor de cabeça é sacrifício, dor no estômago é sacrifício, mas é um sacrifício tão insignificante que não chega nem aos pés do que Jesus fez por nós. E quando você adapta o seu corpo a isso, aquilo já nem faz mais efeito. A dor de cabeça nem vem mais, a dor no estômago não vem mais, porque você vai amortecendo a carne
e dando força para a alma. E ela vai se adaptando. Então, cuide bem da sua alma, cuide bem da sua vida espiritual. Oxalá a igreja pudesse entender isso. Nós teríamos mais gente aqui. Mas essa é a causa. A condição está assim. É porque as pessoas, eu vou virar serviço, eu vou fazer hora extra. Eu lá queria saber de hora extra. Irmão Brana disse, eu não ganhei a semana toda, no domingo eu não quero, eu vou para a casa do Senhor. Ora, lutei, não ganhei nada, vamos embora para a casa de Deus. Sabe, as pessoas estão pensando em ganhar muito dinheiro, mas não é dinheiro que nós precisamos, é da graça de Deus. Ele acrescenta o que nós precisamos. Ele até multiplica o que nós temos de pouquinho. Ele multiplica. Ele faz isso. Ele multiplica. Mas cuide bem da sua alma. Por isso, se dá um sentido nesta palavra, quando ele diz, nós viemos se encontrar com Jesus. Aí você sai num sábado de manhã para a consagração, e alguém pergunta, para onde você vai? Vou me encontrar com Jesus. Eles vão dizer, vocês estão loucos, não importa o que eles pensem, eu vim me encontrar com Jesus nesta manhã. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesta hora, e nos desperte para esse valor que temos, né? Que Deus abençoe esses pastores que estão se empenhando em colocar suas vidas no altar para oferecer um sacrifício, até mesmo para servir melhor o povo, até mesmo para servir melhor a igreja. Claro, se um pastor se separa, jejua, consagra, claro que ele vai ter mais para dar ao povo, com certeza. Se um pastor se consagra para dar mais ao povo, você se consagrando, você tem mais para dar a si mesmo e àqueles que te cercam. Amém? Amém. Que Deus abençoe. A irmã Socorro Brito oferece culto e ações de graça. Amém? O irmão João oferece culto e ações de graça por ter dado tudo certo no exame do Detran. Olha, passou? Muito bem, graças a Deus, Deus te abençoe. A irmã Lucilene oferece culto e ações de graça. Amém, graças a Deus. Quem oferece culto e ações de graça é porque teve uma luta e conquistou a sua vitória. Amém? Muito bem. Nós temos pedidos de oração pela irmã Sara de Souza e família, Charles Aurélio, para um propósito, irmã Jennifer Marcela, filha de uma cliente, irmã Josefa está doente, irmão Manuel Paixão, irmã Flávia pede oração por ela e sua família. Amém, graças a Deus. Logo, logo vamos estar orando. Vamos cantar. Vamos cantar o hino de número 25. Na manhã da vida, sobre o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalho do véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos, quietas águas há.
a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que o possa achar, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor. Aleluia, glória a Deus. 26. Estou seguindo a Cristo, o santo caminho que vai para o céu. Estou seguindo a Cristo, o santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha, está acontecendo umas coisas boas. Tem muita coisa ruim aí fora, mas tem muita coisa boa também. Com essa inspiração de orar pelos companheiros pelo telefone, tem famílias ligando para mim, onde nunca vieram aqui.
Pastor Dário, aqui está minha esposa, aqui está o meu filho, aqui está minha filha, e nós queremos que o Senhor dê uma palavra para eles e ore pela gente. Eu já coloquei o celular na caixa de som aqui. Se muito bem, aí, isso aqui é a minha esposa, apresenta a esposa, aí eu digo, Deus te abençoe, Deus te ajude. Isso aqui é meu filho, essa é minha filha, ore por nós. Que coisa boa, que coisa boa, né? É isso mesmo. Esse é o tempo de Jesus na nossa vida, sabe? Tinha uma irmãzinha que ligou para mim essa semana, estava passando mal e orou, pastor, ore por mim, eu estou passando mal. E ali fizemos uma oração, chorou, agradeceu, disse, estou me sentindo melhor. Olha, a oração é um braço forte na vida do cristão. Ah, se a igreja descobrir isso. Ah, se a igreja entender dessas coisas. Pouca oração, pouca bênção. Muita oração, muita bênção. Nenhuma oração, só a misericórdia de Deus. E é a misericórdia de Deus que sustenta muitas vezes a vida de um crente. Mas se rendam a Deus. Se rendam a Jesus. Orem. Não fiquem só. Quando os problemas afligirem e você não dá conta, uma pequena oração muda as coisas. Você sabia disso? Uma pequena oração. Liga, pastor, estou morrendo, salve. Às vezes meu neto era pequenininho, agora não, ele deixou mais. O Davi, que mora lá do lado, ele dizia, vovô, vovô, estou sofrendo, vovô. Peraí, meu filho, vovô já vai salvá-lo. Vovô já vai salvá-lo. Se você estiver morrendo por aí, não morra não. Grite que ainda tem um ouvido para lhe ouvir. Amém? Peça socorro. Não confie na sua capacidade. Nós não damos conta sozinho. Foi Jesus quem disse, sem mim nada podeis fazer. Chame, clame e Ele te responderá. Amém? Então vamos cantar mais. Número 31. Ó, como é grande e doce a promessa. Ó, como é grande e doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz nunca te deixarei.
escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Suzane oferece culto em ações de graça por bênção recebida, amém? Aleluia. Vocês vão cantar? É de vocês? Cadê? Suzane? Cadê ela? Vai cantar? Não? Então é um anúncio vencido aqui, né? É um anúncio vencido aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais um hino e vamos servir ao Senhor. Aleluia. Número 80, trabalhar e orar. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar
se na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em São João capítulo 15, versículo 7. São João capítulo 15, versículo 7. Aí depois você volta a página para o capítulo 14. Depois que leu 15, você volta para o capítulo 14, versículo 12. O 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Na verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Eu tenho um pequeno assunto para tomar nesta manhã. A base fundamental para a fé. A fé tem que ter uma base, né? Onde se ancorar. No final da estrada, quando a vida chegar ao fim, e colocar-me de pé diante das pessoas as quais me encontrei nessa vida, só então você vai saber o que isto significou e o que se necessita para isto, e como a obra do Espírito Santo atua conosco nesses assuntos. Isso não pode ser explicado agora. Você tem que simplesmente agir por fé. É como eu recebo isso? Eu não posso explicar. Eu só tenho que crer. Ele dá isto. Eu simplesmente recebo isto e deixo crescer desta maneira. Esta é a maneira dele fazer isto. Agora nós ouvimos tantas pessoas dizerem: bem, se eu tivesse fé. Fé não significa longas e desgastantes reuniões de oração. Não significa longos jejuns. Fé é uma coisa inconsciente. Inconsciente. Veja, sua verdadeira fé. Você não tem consciência dela. Você não conhece a fé que você tem. É um assunto inconsciente para você. Nem você conhece a fé que tem. Ela é inconsciente. É por isso que às vezes diz: como tu vais fazer isso? Você diz: eu não sei, mas eu vou fazer. Eu já fui perguntado de várias maneiras assim: como, pastor Dário, que o senhor vai fazer isso? Eu disse: eu não sei, mas eu vou fazer. Se você explicar, então não é fé. Ponha isso no seu coração. Tudo que se explica não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É isso que é fé. Então, se você explicar, já não é mais fé. Então, como o senhor vai fazer? Não sei. Nós temos um encontro para realizar. Jesus pode vir ontem, mas se ele não vier, como vai ser, pastor Dário? Não sei, mas sei que vamos fazer. É a fé. A fé de conquistar, a fé de realizar. Agora, você poderia imaginar Jesus se perguntando se ele teria fé ou não para parar o vento, ou acalmar as ondas, ou teria fé suficiente para ressuscitar Lázaro?
Ele nunca questionou sua fé. Agora, a primeira coisa, antes de termos fé, nós temos que ter algum fundamento para a fé. Tem que haver algo por detrás disto. E um homem, quando ele escolhe a companheira de sua vida, ele geralmente procura saber sobre a vida dela e assim por diante. E de que família ela vem. E qual a formação que ela tem e assim por diante. Talvez você diz assim, mas o que isso tem a ver a família por trás daquilo? Quando você casa com um rapaz ou casa com uma moça, você vai casar com a família dele. Não tem como escapar. E o problema que tiver naquela família, vão trazer para cima de você. Não pense duas vezes. É assim mesmo que funciona. Você vai precisar ter um pulso muito firme para manter seu casamento afastado daquela parentela desastrada. Você vai ter que ter muita posição para isso. Às vezes eu penso, agora me veio um estalo na minha mente. A Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu penso em mim, no meu casamento. Meu casamento foi uma coisa estranha, porque do momento que eu e a irmã Socorro se conhecemos, a partir daquela hora não tinha jeito para nós dois. Não tinha jeito, havia uma predestinação naquilo. A prova é tanto que aquilo nos separou de toda a família. Todos os familiares se afastaram, ficou só nós dois. Na hora ninguém entendia isso, ficou só nós dois. Fomos embora morar em Manaus depois de casado, ficou só nós dois. Familiares não queriam. Uma coisa estranha. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida e você não está entendendo. Hoje eu entendo o que aconteceu. Deus só abençoou Abraão quando Abraão se separou da sua parentela. A sua parentela era acompanhada de pessoas idólatras, adoradores de ídolos, de imagem de escultura. E Deus teve que separar Abraão de tudo aquilo. E quando ele se desfez do último membro da família, que era Ló, aí então o Senhor chegou e disse: agora eu vou te abençoar. Então, o casamento é isso. Quer dizer, se Deus não tiver naquele casamento para separar, porque se ele tem um plano naquilo, ele vai cuidar de tudo. Isso não tenha dúvida. Se ele não tem um plano naquilo e você não esperou nele, então você vai ter problemas pro resto da sua vida. Mas quando Deus está no negócio, ele separa. Ontem eu estava lendo um artigo de uma vindicação que o irmão Brana falava ao irmão Peregrim, de uma luz vermelha que se assistia num lugar distante, numa navegação. Mas quando o comandante virava e disse: eu vou mostrar para vocês aquela luz vermelha. Elas eram 3 luzes, mas quando elas se alinhavam, elas se tornavam um. E o irmão Peregrim queria saber como era para saber a vontade de Deus naquilo ali. Ele disse: tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é contra a vontade de Deus. Você precisava ter 3 coisas para definir isso aí, que é a vontade de Deus, a vontade no seu coração, porque quando aquilo ali é um chamado de Deus, então se alguém diz: tu tens que ir, irmão Brana disse: aquilo não está no teu coração, então não é Deus. Tem que estar no teu coração, tem que estar de acordo com a palavra, tem que ser de acordo com a perfeita vontade de Deus. Então 3 coisas, se uma dessas falhar, Deus não está naquilo. Mas quando Deus está naquilo, ele separa. Deus veio e separou Abraão. A família de Abraão era problemática, adoradora de ídolos, mas Deus cuidou de fazer aquela separação. Então ele vem e separa quando ele está no negócio.
né? Por quê? Porque você quer queira ou não, a vida cristã é uma vida separada. Acabou-se a amizade do passado. É por isso que muitas vezes irmãos aqui se metem em problema com o pastor, com a igreja, porque a igreja passa, viu ele envolvido com tal legado. Isso é natural, a igreja não quer me ver e nem quer te ver envolvido com mais amizade. A igreja não quer te ver, porque isso é ensinamento da mensagem, da palavra de Deus. E quando você é visto com mais companhia, toda a igreja vai falar. Aquilo chega no ouvido do pastor, e o pastor vai te apertar, porque ele sabe o perigo que tem ali. O próprio Deus não aceita isso. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aí se você insiste, você vai estar em problema. Porque você tem que admitir uma coisa: você moça, você menino, você irmã, cristianismo, quer você queira ou não, é uma vida separada. Não tem como misturar isso. Não tem como você aceitar seus filhos, suas filhas se envolvendo com o mundo. Não tem. Se você aceita, então você está mal das pernas, mal do coração, mal da alma. Porque se isso não te faz mal, então você está morta. Porque se você é um cristão e está vivo em Cristo, tudo que é contrário à palavra de Deus vai lá na tua alma, e a tua alma diz: não aceito isso. É como uma moça andando na casa dos rapazes, não sai da casa do rapaz, não sai da casa do rapaz. Você, papai, você, mamãe, tem obrigação de dizer: minha filha, volte para sua casa, meu filho é solteiro, vocês vão fazer um bebê aqui dentro de casa. Não tem sentido. Uma moça andar atrás de rapaz da mensagem e vai na casa do rapaz, vai sair um menino aí, uma criança aí, vai sair uma fornicação, e os pais estão olhando e estão tão espiritual que, coitadinha, daqui a pouco você vão ter o resultado. Cristianismo é uma vida separada. E uma moça que espera em Cristo, ela não anda atrás do rapaz na casa dele. Não, Senhor, ela está esperando em Cristo. E se o rapaz for espiritual, ele discernirá esse espírito e ele tomará uma posição contra isso. Veja. Então o homem, quando ele escolhe a companheira de sua vida, ele geralmente procura saber sobre a vida dela e assim por diante. E de que família ela vem, e qual a formação que ela tem e assim por diante. Nós temos que ter alguma coisa como isto para dar uma base. Você pergunta para ela, agora a única coisa que ele pode tomar é a palavra dela. Isso é tudo que ele pode tomar, e é tudo que ela pode tomar dele, sua palavra, não há outra maneira. Eu estou tão contente que Deus tem colocado isso de maneira, o homem tomando a sua esposa, é como nós tomando a Cristo como nosso noivo, ou ele nos tomando como noiva. Nós só temos que nos basear na palavra. Não importa em qual estado o homem esteja, ele ainda é um filho de Deus. Sem importar quão pecaminoso ele seja, quão longe ele esteja, ele é um filho caído, mas ainda é um filho. Deus é seu criador, Deus é seu feitor, Deus o comprou por um preço. Ele pode nunca se reconciliar para aquilo, ele pode nunca aceitar isto pode nunca fazer nenhum bem para ele, mas ele ainda é um filho, e ela é uma filha de Deus. E para que Deus colocou o homem aqui, agora nós poderemos gastar muito tempo com estas indagações, mas não vamos fazer isso. Vamos somente dar este pensamento básico para esta noite. Então vamos orar pelos enfermos, porque talvez os ministros já falaram sobre isso.
Agora Deus, quando Ele fez o homem no princípio, Ele o fez superior a qualquer coisa na terra. Ele lhe deu jurisdição sobre tudo na terra para controlar tudo. Ele controlava a vida animal, Ele controlava a vida das aves domésticas, o peixe do mar, Ele controlava os ventos, Ele controlava a vida das plantas, Ele controlava tudo. O homem foi feito um Deus secundário na terra. A ele foi dado o poder de controlar todas as coisas, todos os elementos da terra. Adão era assim. A Adão foram dados esses grandes poderes, mas então falhou em si mesmo no poder que lhe foi dado. Agora você imagina Adão com esse poder aqui na terra? Ele falava a palavra para a árvore e dizia: árvore, vai para aquele lado. A árvore ia. Ele chamava qualquer peixe do mar, qualquer monstro do mar, ele chamava pelo nome. A Bíblia diz que ele chamava pelo nome. Ele deu nome a todas as aves do campo, todos os animais, todos os peixes. Adão nomeou o nome deles tudinho, conhecia todos pelo nome. Que poder maravilhoso havia no homem. Então ele dominava sobre a terra, ele mandava o vento parar, mandava o vento soprar. Ele tinha a palavra falada sobre ele, ele tinha domínio sobre tudo, tudo estava. Que lugar espetacular era esse? Que homem espetacular era Adão, um pequeno Deus aqui na terra. Agora imagine, o irmão Brana diz, o homem no seu estado caído, ainda que caído, olha o que o homem faz. Vá no aeroporto, vá olhar aqueles aviões gigantes chegando, pesado, que é só ferro, pesado mesmo. E de repente ele ganha uma velocidade, de repente ele se transforma num pássaro que voa como se não tivesse ferro nele. Lá vai ele, e cheio de passageiro. Quem fez isso? O homem. Pega um celular aqui. O que é isso? Isso é uma perversão do original. Porque quando Adão queria para tal lugar do mundo, Adão simplesmente se teletransportava. O homem quase conseguiu fazer isso. Você pega um celular aqui e fala com um japonês lá no Japão, em segundos. Ele está lá no Japão, a voz dele está lá no Japão, mas tu ouve ela aqui. O que foi isso? Dimensão. O celular entra na dimensão, vai pegar a voz que está lá naquela dimensão e traz para cá. Olha o homem aí, isso seu estado caído. Aí você tem uma ideia o que era o homem quando não tinha pecado. Como seria essas coisas? Irmão Brana diz assim: Adão podia falar com o vento e o vento pararia. Ele podia falar com as árvores e elas lhe obedeceriam. Ele poderia falar com a vida selvagem e ela lhe obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que fosse, tudo obedecia a Adão. Às vezes, quando não se conhece esses mistérios que estão sendo colocados aqui, você encontra uma dona de casa molhando as plantas e falando com elas. Você pensa que isso é uma loucura, pensa que isso é uma bobagem. Você pensa que a planta não está ouvindo? Estava, ela ouvia Adão. Estava ou não estava? E às vezes você cria um carinho tão grande por elas e fala com elas e alguém te diz: está doido? Você não está doida não. Isso é um instinto que você não conhecia e nem sabia por que fazia. Mas isso tem sentido, sim. Eu tenho plantas lá em casa que eu cuido tão bem delas que eu tenho uma lá que eu tenho impressão que ela está para pular para me dar um abraço.
É uma orquídea bonita, eu botei até uma foto dela. Ela soltou 7 pendões de flores, muito linda. Já está acabando, já está terminando a fase dela. Mas ela está quase saindo do vaso, cheio de raiz, se agarrou na parede e tudo tão espetáculo. Às vezes eu olho assim para ela, eu estou me olhando e disse: vem cá, estás querendo me abraçar, é? Eu estou te olhando, estás saindo do vaso de tanta raiz. Sabe, essas pequenas coisinhas que nós estamos ouvindo aqui, elas dão sentido à nossa vida. Elas dão sentido, elas te respondem o porquê de certas coisas que você faz, que você pensava que era um louco. Não, é porque lá atrás, há milênios de anos, isso já estava em você. Apenas uma pequena sombra se manifesta dizendo que isso existe e que está em algum lugar e que nós vamos voltar para lá. Nós vamos voltar para lá. Os animais, eu vi uma vez um rapaz, encontrou uma cachorrinha na rua, uma vira-lata, e ele foi fazer uma apresentação com ela. Perguntaram para ele: como é que você conseguiu treinar esta cachorra? Ele disse: eu nunca treinei ela. Como? Eu achei ela na rua, levei para casa, dei banho, dei comida, fiquei brincando, mas eu notava que qualquer gesto que eu fazia para ela repetia. Eu fazia para que ela repetia, e eu comecei a notar que ela atendia tão facilmente aquilo. Quer dizer, aqui e acolá Deus escapa uma coisa, para você ver que um dia aquilo existiu. Nós tivemos muita aracuã lá em casa, mas tinha uma aracuã que não foi criada em casa. Ela nos foi dada depois de grande, selvagem. Mas aconteceu um fato incrível com aquela aracuã. Ela não vivia presa, ela vivia solta. Mas quando era de manhã, ela ia cantar na janela do meu quarto, para mim abrir a porta para ela. Quando eu abria, ela se ajeitava aqui e chiureava e me beliscava. Eu fazia carinho para ela e ninguém me encostava perto de mim, que ela atacava. Ela gostava de mim e de Davi. Ela podia estar lá na árvore, se ela olhasse de lá e me visse na mesa, ela voava e eu pegava um pedacinho de comida e botava no bico dela. Eu nunca ensinei ela, mas de repente algo despertou aquilo nela. Mas hoje eu entendo por que isso acontece com os animais. Aqui e acolá algo se move, porque um dia isso existiu. Havia uma família feliz, havia uma família perfeita, onde todos se entendiam, todos obedeciam, tudo era dominado. E Adão dava nome para os peixes, para as árvores, os animais, e falava às plantas, as árvores obedecia. Ele dizia: dona árvore, sai daqui, vá para ali, que eu quero passar por aqui. Ela saía e se movia para ali. Agora, o incrédulo nunca vai crer nisso. Isso é para eleito, isso é alimento para eleito. Eleito se regozija, ele crê nisso com a maior simplicidade da sua alma. Isso desce com toda alegria na sua alma, ele não tem dúvida de nada, porque ele crê que era assim. Ele sente que um dia ele esteve ali. Isso está nele. Não é nada surpresa, apenas maravilhoso. Então, ele diz assim: ele podia falar com as árvores, elas lhe obedeciam. Ele poderia falar com a vida selvagem e ela lhe obedeceria. Ele poderia falar com as águas, seja o que fosse, tudo obedecia a Adão. Agora, este foi o princípio do homem. Foi sobre isso que Deus lhe deu poder, tudo na terra. Agora, ainda que com a queda ele tenha perdido aquele poder, e então ele se tornou inconsciente do fato. Depois de perder seu relacionamento e amizade, companheirismo com o Pai, então ele perdeu aquilo. Então todos os seus grandes canais foram obstruídos e ele não poderia continuar. Agora, o que Adão era sem Deus, Cristo tem nos redimido de volta para aquilo. Um redentor para redimir,
Qualquer coisa tem que trazer de volta para a sua origem novamente. E Adão nunca teve que estar doente, nunca teve que morrer, ele nunca teve uma preocupação, ele nunca teve uma dor de cabeça, ele nunca teve medo, ele simplesmente se aconchegava nos braços do Pai como uma criança. E seja o que for que ele pedisse, ele tinha aquilo. Tudo obedecia, porque ele era um filho de Deus, e o filho é herdeiro de todas as coisas. Agora, quando o homem caiu, ele perdeu isto. E o que ele perdeu na queda, Cristo veio como um redentor. Você alguma vez já parou para pensar sobre o que Cristo redimiu para nós? Ele nos deu vida eterna. Ele nos trouxe de volta ao eterno companheirismo e relacionamento com Deus para sermos seus filhos e filhas novamente, para restaurar tudo que Adão perdeu na queda. Aleluia. Agora, quando Deus fez o corpo humano, cada pequena parte tinha sua função. Os dentes, a língua, os olhos, o nariz. Deus fez todas as coisas no corpo para estar em perfeita operação para fazer o homem viver. Se Deus moldou o homem, o corpo humano, quanto mais Ele tem moldado e colocado em ordem o corpo de Cristo, a igreja. Se Deus projetou o corpo humano, Ele certamente projetou o corpo do seu Filho, a igreja. E Ele nos projetou para estarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus e termos estas obras sobrenaturais de Deus tomadas através dos dons do Espírito, como a profecia e sabedoria e conhecimento e dons de cura e todos esses outros diferentes dons são tomadas pelas quais Deus deixa sua revelação fluir para o povo. A lei do pecado e da morte trabalha nas pessoas, mas a lei da liberdade de Cristo tem vindo a nós para nos libertar destas coisas. Então eu creio nisto com todo o meu coração. Eu creio que nós estamos nos aproximando da era quando as pessoas reconhecerão estas coisas. Que nós temos tido tantas vãs filosofias e mente humana numa revolução de pensamento sobre isto e aquilo, e levando para longe da palavra de Deus. Como eu tenho falado, a fé não vem por jejuar, a fé não vem por orar, ler um livro, tudo isso é bom, jejuar, orar e ler um livro. Mas a fé vem por algo que é colocado no coração humano, e lhe diz que tão certo como a vieste à igreja nesta noite, você voltará para casa. Amém? E agora, se nós pudéssemos nos entregar completamente a Deus e à sua vontade, e nos livrássemos de nossos próprios pensamentos, e simplesmente deixássemos a mente de Cristo estar em nós, aquelas mesmas operações do Espírito trabalhariam através de nós, exatamente como as coisas naturais acontecem. Exatamente a mesma coisa. Porque nós fomos primeiramente criados para aquele propósito, para controlar, para governar, e louvar a Deus e viver para Deus. Foi para isso que fomos criados. Agora Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós. Agora, o Pai e sua palavra são inseparáveis, porque a palavra é seu Filho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus e sua palavra são inseparáveis. Você não pode ter Deus sem ter sua palavra, e quando você tem a palavra dele, você o tem. Jesus disse: o que quer que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu farei. Você já se deu conta do que isto significa? Você percebe que se você for diante de Deus em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando? Não sou mais eu orando. Se eu venho em nome dele e ele reconhece o seu nome, e Jesus diz: o que quer que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Ah, tem uma coisinha aqui, deixa eu cavar isso aqui para vocês. Deixa eu cavar. Deixa eu cavar uma coisinha, que isso aqui é uma revelação. Quando você serve a Deus de verdade e obedece sua palavra, ele diz assim: e o que quer que pedirdes a meu Pai em meu nome, eu farei. Quando é que isso vai funcionar? Ele diz: você já se deu conta do que isto significa? Você percebe que se você for diante de Deus em nome de Jesus, é como se fosse o próprio Jesus orando. É bem aqui que eu quero segurar vocês. O próprio Jesus orando. Quando é que essas coisas se cumprem totalmente na nossa vida? Você se rende a Deus de uma tal maneira que quando você vai orar, não é mais você orando, é o Espírito de Deus orando em você. Amém? E quando você vai orar, você não vai orar pedindo o que você quer. Os seus deleites, os seus prazeres, as suas razões. Não. Quando você chega nesse ponto, a sua oração não é mais a sua oração, é a oração dele em você. É ele orando em você, é você orando de acordo com a vontade dele, pedindo exatamente o que ele quer que você faça. Então entra uma sintonia nisso de uma tal maneira que você se rendeu a ele de uma tal maneira que até quando você vai orar, você ora em espírito e em verdade. Você está totalmente rendido. Não é aquela oração egoísta: ah, Senhor, está amarrado, tu tens que me dar. Não, isso não é ele, não, isso é denominação. Ele nunca disse que era assim. Ele nunca ensinou isso, as denominações: bote Deus na parede, ele tem que te dar. Não, essa não se cumpre a palavra de Deus. Ponha Deus na parede, amarra Deus. Não, ele disse através do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então chega uma hora que você trilha neste caminho da fé, da palavra, de uma tal maneira que você já sabe até o que você pede é o que ele iria pedir por você. Aí fica assim, olha, uma sintonia. Aí é quando a palavra se cumpre, é quando essas promessas se realizam. Então ele diz: o que quer que pedires a meu Pai, eu farei. Então quando eu vou ao Pai em nome de Jesus, não sou eu orando mais, é Jesus. Amém? É seu Espírito orando através de mim. Então eu tenho que receber o que eu estou pedindo, porque ele disse isso, e é a própria palavra de Deus. A palavra não pode fazer nada mais do que produzir exatamente o que ela disse. Veja, a palavra não pode fazer nada mais do que produzir exatamente o que ela disse. Você vai se rendendo, jejua, ora, lê a palavra, e aí
você vai se rendendo, chega uma hora que não é mais você. Paulo não disse aquelas palavras só por dizer não. Nenhuma palavra que Paulo disse era só por dizer não. Aquilo tinha sentido. Quando Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso dá sentido ao que você acabou de ouvir agora. A sua oração não era mais oração de Paulo, era Deus em Paulo. Era o Espírito de Deus na vida de Paulo. Sua oração era de acordo com o plano de Deus, porque ele se rendeu tanto que se tornou um com ele. E o irmão Branham diz aqui, então quando eu vou ao Pai em nome de Jesus, não sou eu orando mais, é Jesus, é seu Espírito orando através de mim. Então eu tenho que receber o que estou pedindo, porque ele disse isto e é a própria palavra de Deus. É Deus, a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, orando através de você. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Não é verdade? A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Então quem é que ora verdadeiramente através de nós? O Espírito de Deus. Amém? É Ele que entra no barco e te conduz quando você tem uma vida rendida a Ele. Ele tem lugar nessa vida. Então até a sua oração não é a oração sua, é a oração de Deus em você. Até a santidade não é nossa, é a santidade de Deus em nós. Esta é a confiança que temos em Deus, que nós recebemos o que pedimos, porque Ele é Deus e não pode voltar atrás com sua palavra. Ele tem que ficar com sua palavra. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isto não é simples? Fé criada. Nós fomos feitos para este propósito. Então, através da queda, ora, nós fomos distanciados daquela condição. E através da redenção, somos trazidos de volta a isto novamente. E a única coisa que impede a raça humana hoje de ser superior e ter controle como eles tiveram no princípio, é porque os fios das tomadas de Deus colocados no ser humano foram obstruídos. Foram obstruídos. Você poderia imaginar este prédio aqui sendo energizado pela luz que vem da eletricidade? Eletricidade é uma força invisível. Quando ela foi descoberta e produzida, quando Benjamin Franklin descobriu, ele gritou, achei. Ele não sabia o que ele tinha. Ele tinha uma coisa, mas logo veio Thomas Edison e colocou em funcionamento. E hoje nós podemos enviar telegramas sem fio, bem daqui deste lugar para qualquer lugar do mundo, por um telégrafo sem fio. Uma força invisível que move através do espaço, de maneira que o homem nenhum pode alcançá-la, somente uma maquinaria pode controlar, porque é muito rápido para o olho, mas ainda assim há uma força que traz o telegrama bem aqui, agora. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto pessoas que poderiam não ter vindo em busca de cura. Ouçam isso. Simplesmente se sentam ali e voltam para casa depois de se submeterem ao Espírito Santo. Então voltam para casa perfeitamente curada e nem se dão conta disso. Nem sabem que foram curadas ali, porque se submeteram à palavra. Amém? Tudo pode acontecer quando você está na casa de Deus. Tudo pode acontecer quando você é reverente às coisas de Deus.
uma bênção que você nem está buscando, Deus pode te dar bem aí. Amém? Porque Ele conhece as nossas necessidades. Aleluia. O Espírito Santo é o curador. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Amém? Para energizar cada vida, para fazer todas as coisas. Agora nós vemos o que é a base da cura divina. Agora, há alguma coisa errada. No princípio, Deus criou você para ter controle de toda circunstância. Esta é a origem, isto é autêntico. Esta é a palavra de Deus. Não havia nada poderia acontecer sem que você tivesse o controle daquilo. Foi para isso que você foi criado. Então o pecado veio através da queda e cegou os olhos para isso. E agora Jesus veio e nos redimiu. E agora o Pai dá a vocês o Espírito Santo para te liderar e guiar, dando-te todas essas promessas divinas. Só para encerrar bem aqui, deixa eu mostrar um quadro aqui para você. Eu me lembrei do Billy Paul e do irmão Branham nisso aqui. Veja. Não havia nada poderia acontecer sem que você tivesse o controle daquilo. Foi para isso que você foi criado. O irmão Billy Paul, ele disse que esse foi o maior milagre no ministério do irmão Branham. Vocês se lembram disso? Foi perguntado ao Billy Paul: Billy, qual foi o milagre, o maior milagre que tu viu na vida do seu pai? Foi o morto ressuscitar? Foi o paralítico andar? Foi o cego ver? Ele disse: nenhuma destas coisas foram o maior milagre. O Billy Paul disse, inspirado por Deus, qual foi o maior milagre. Isso é que o meu pai tinha controle de toda a situação. Esse é o maior milagre. Aí ele diz assim: não havia nada poderia acontecer sem que você tivesse o controle daquilo. Foi para isso que você foi criado, para controlar a situação. Você sabia que o maior milagre da tua casa é você ter o controle de tudo? Se você não tem o controle na sua casa, você tem uma brecha muito grande onde o diabo está passando. Mas quando você tem o domínio da sua casa, o controle da sua vida, então você está colocando o diabo do lado de fora e tomando a frente de tudo, porque foi para isso que fomos criados. Tamanha revelação. Controle da sua vida, controle da sua casa, controle da igreja. Esse é o maior milagre no ministério do pastor. É manter tudo sob o controle da palavra. É nunca deixar as brechas por onde o diabo quer passar. Assim é na sua casa, assim é na sua vida pessoal. É você ter o domínio de tudo. Recebeu uma cura de uma vista, de um sintoma, o ímpio está recebendo. O ímpio vai lá no hospital, nem crê em Deus. Deus, por misericórdia, cura ele no hospital. Isso você tem. O ímpio tem. Mas o controle da situação, onde Deus possa reinar, isso é só para o eleito. Controlar a igreja, controlar o lar, controlar a sua vida espiritual. Esse é o maior domínio, esse é o maior resultado de todos. Paulo disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você olha esses homens aí, jogadores de futebol, ganham bilhões, compram iate, eles pensam que são felizes. Coitado, oxalá eles pudessem estar aqui ouvindo isso. Eles pensam que todos os dólares e os bilhões que derramam em cima dele fazem eles felizes. São as pessoas mais vazias que tem no mundo. Mas você é feliz, porque Deus tem te dado graça. Amém? Que Deus nos abençoe. Que mensagem poderosa. Tem muita coisa aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E cada palavra fique gravada em seu coração.
e que você deixe Cristo dominar, que quando Ele dominar não vai ser nem mesmo a sua oração, é Ele orando através de você. Vamos cantar e vamos para casa. Aleluia, aleluia. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recanto felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. De pé agora. É aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar,
as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Senhor, recebe o nosso culto, recebe este pequeno sacrifício que trouxemos a Ti, Senhor, como uma demonstração de amor e interesse em Te servir. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essas palavras que são verdadeiras pepitas de ouro. Com elas tu estás desvendando os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Todos os segredos que estavam escondidos, hoje o Senhor nos tem dado a conhecer. Obrigado por este privilégio, ainda que não seja pelos nossos méritos, mas por tua grande misericórdia, Senhor. Recebe o nosso culto, abençoa o nosso retorno para casa e a nossa viagem para Castanhal esta noite. Leva-nos e nos traz em segurança. E se houver um amanhã, queremos estar aqui na escola dominical, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor. Abençoa todos os meus irmãos, toda a igreja que aqui se congrega. Aonde estiverem cada um no trabalho, estudando, viajando, abençoa cada um, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão.